Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos seguir aqui com o quarto vídeo dessa série em que eu abro a minha petição inteira, desde a petição inicial até o refile, né? Passando por todas as etapas e mostrando os documentos para vocês com a menor quantidade de filtros possível. No vídeo anterior eu falei para vocês sobre a importância de se entender o manual da USCIS que fala sobre esse visto, certo? Então lá eu dei uma passada por cima para mostrar para vocês o que tem no manual e também deixar claro que lá existem informações valiosas para vocês montarem a estratégia de vocês, serem mais assertivos, evitarem erros e conseguir montar uma petição que seja mais convincente lá para o oficial de imigração, que é quem vai fazer essa avaliação da petição de vocês. Então assim, só para relembrar, por que é importante entender aquele manual? Bom, se você vai fazer sozinho, com base nele, você vai montar a estratégia da sua petição. Se você vai montar a sua petição com ajuda, vai contratar um consultor, vai contratar um advogado para fazer isso, é muito importante que você entenda o que está naquele manual, tá? Ah, mas vai lá, Evandro, eu já estou pagando alguém para fazer para mim, por que eu tenho que conhecer? Bom, vou contar uma historinha para vocês quando eu estava na faculdade ainda, né? Estava estudando engenharia de produção e eu tinha aulas de mecânica dos solos, tá? Então, o que tem a ver mecânica dos solos com engenharia de produção? A gente fez essa pergunta para o professor e a resposta dele foi mais ou menos assim: olha, algum dia vocês vão precisar conversar com um engenheiro civil durante a carreira de vocês. Vocês não querem passar vergonha, né? Ou mesmo vocês não querem deixar margem para serem passados para trás, né? Não que isso vá acontecer, tá? O que ele quis dizer? Que você precisa de um mínimo de conhecimento para você poder discutir, né? E tentar melhorar um trabalho que está sendo executado, tá? Isso serve para a petição de vocês também. Então é super importante que vocês entendam o que está escrito naquele manual, tá? Bom, como eu comentei, quando eu estava começando a estudar o processo e reunindo a documentação para montar minha petição, eu não sabia da existência desse manual, tá? Eu me baseei única e exclusivamente nas informações dos grupos que eu fazia parte, tá? Então, se você não conhece o que está no manual, você acaba confundindo as coisas que aparecem nos grupos, tá? Tem muita gente publicando coisas legais lá dentro, mas podem ser coisas legais para um determinado processo e não para o seu, tá? Vou dar um exemplo das coisas que eu fiz erradas pelo não entendimento daquele manual, tá? Olha, acreditem, né? Eu não conseguia diferenciar a elegibilidade por Advanced Degree ou Exceptional Abilities. Eu não conseguia diferenciar. Eu imaginava que eu tinha que cumprir com todos os critérios, tá? Então, ao invés de me dedicar de pegar minha documentação acadêmica, minha experiência profissional para aplicar por Advanced Degree, que foi a minha opção, eu saí correndo atrás das evidências de Exceptional Abilities, tá? Então assim, eu gastei tempo reativando o meu CREA, eu gastei tempo me associando, procurando uma associação que eu já fazia parte no passado, para me associar de novo, pagar para entrar de novo, passei trabalho também indo atrás da declaração que eles tinham que fazer para mim. Eu queria tentar fazer uma jogada, dizer que eu fazia parte desde 2007, porque a minha primeira associação foi em 2007, mas eu estava reativando ela em 2021, né? Eu meio que consegui, tá? Mas foi um esforço em vão, porque isso não serviu para nada no meu processo, tá? E uma outra coisa, né? Como eu não tinha bem claro o que eu deveria mostrar na minha petição, eu acabei tendo alguns erros de estratégia, tá? Que se refletiram no pedido de RFE e de negativa lá na frente também, tá? Bom, é isso, tá? Então, se vocês não assistiram esse vídeo, o terceiro vídeo, voltem lá e deem uma boa olhada no que eu falo lá sobre o manual da USCIS que fala sobre esse visto, tá? Então, vamos lá. Eu vou tentar fazer vídeos mais curtos, né? Vou tentar acelerar um pouquinho aqui.
Agora eu começo a mostrar as evidências que eu montei, que eu corri atrás para minha petição, tá? Então, eu começo com a parte de elegibilidade. Elegibilidade você precisa, lembrando, né, para Advanced Degree, você precisa provar pelo menos a equivalência, que você tem o equivalente a um bacharelado americano, tá? Então, como é que você faz isso? Você tem que fazer uma avaliação acadêmica das suas credenciais, né, acadêmicas, né? Então, basicamente, eu tenho que pegar os meus diplomas históricos, submeter isso para uma empresa e são eles quem vão fazer isso, tá? Precisa fazer? Precisa, tá lá no manual, tá? Quando que não precisa fazer? Não precisa fazer se você tem uma formação americana. Então isso não é necessário, porque você já tem lá um diploma americano dizendo o que você tem, tá? Mas se vocês olharem lá no manual, lá diz que precisa de uma equivalência, né? E em algum momento ele fala que essa equivalência pode ser dada por uma empresa e pipipi, popopó. Isso aí, tá? Então, beleza. Então o que eu tinha que fazer? Juntar minha documentação acadêmica, traduzir ela e aplicar lá para essa empresa, tá? Então, uma outra coisa, tá? Eu descobri, eu paguei pelas minhas traduções da minha documentação acadêmica. Eu encontrei uma pessoa nos grupos que fazia as traduções, antes mesmo de eu me aventurar a fazer traduções. Eu não fazia ideia de como era uma tradução certificada. Eu recebi as traduções, eu olhei para elas e poxa, mas isso aqui eu posso fazer. Então seria algo que eu não gastaria mais na frente, tá? E a partir dessa documentação traduzida, essas foram as únicas que eu paguei para fazer e eu utilizei no meu processo, tá? Dali para frente, todas as demais traduções eu mesmo que fiz, mas depois eu explico o que eu fiz para tirar um pouquinho o ar de, você sabe, de dupla intenção, de dizer que o próprio peticionário fez as traduções, tá? Então eu mesmo acabei fazendo, mas eu tenho um amigo que é fluente, eu submeti para ele e ele quem assinou as minhas traduções para não ficar no meu nome. Foi mais ou menos assim, tá? Mas eu fiz o trabalho pesado e ele só certificou para mim para dizer, não, tá ok, o que está traduzido lá tá ok, tá? Então, beleza, vamos lá. Então, como eu disse, você precisa submeter a sua documentação acadêmica, que vai ser os teus diplomas e históricos, tá? Uma coisa, dentro dos grupos ainda tinha esse negócio de que, você tem que mostrar que você tem um mestrado. Então, como eu não tinha esse conhecimento e eu estava me baseando nas informações do grupo, naquela época todo mundo falava, olha, eles podem casar a tua formação com a tua experiência profissional e outros cursos e te dar o equivalente ao mestrado, tá? Então, o que eu fiz? Eu submeti para eles os históricos, diplomas históricos do 2º grau, um curso técnico da minha graduação e de uma especialização que eu fiz, tá? E eu mandei o meu currículo também, tá? Porque se falava muito disso na época, mas esquece, não precisa, tá? Então a empresa ela avaliou o meu 2º grau, o 2º grau técnico, né, que eu fiz tudo casado, fiz tudo junto, a minha graduação em engenharia de produção e a minha especialização em gestão de operações. Isso que foi avaliado, tá? Então eu vou mostrar para vocês os documentos aqui, como eu prometi, tá? Então, vamos lá. Esse aqui é o meu diploma de graduação, né? Me graduei lá em 2009, né? Em engenharia de produção e sistemas. Então você tem que mandar lá o teu diploma, frente e verso, né? Tem que mandar o verso. É bom porque a avaliadora fala sobre instituição credenciada, esse tipo de coisa, e aqui atrás tem as informações de credenciamento dessa instituição, tá? Então eu acho que é bom, tá? Mas isso não está escrito em lugar nenhum, eu acho, tá? Essa daqui é a tradução do meu diploma, tá? Então assim, é uma tradução certificada, aqui tem a certificação dizendo o que tem aqui no documento, né? E aqui tem a tradução do meu documento, mais ou menos mantendo o mesmo padrão dele. De novo, frente e verso, tá? E junto com isso, mando os históricos também, tá? Eu não vou mostrar todos os meus históricos aqui, porque eu acredito que não seja interessante para vocês entender que eu fiz
cálculo 1 duas vezes, né, por exemplo, né? Beleza, você pega essa documentação, escolhe uma empresa provedora de serviço que vai fazer isso, uma empresa americana, você manda para lá. Tem empresas que pedem para mandar físico, mas a grande maioria delas aceita PDF, você manda por e-mail, faz o pagamento, tudo tranquilo, paga com cartão de crédito internacional, bem tranquilo, tá? E aí eles emitem a tua avaliação acadêmica, tá? Essa daqui é a minha, e ele diz o quê? Quais são os títulos que eu tenho, né? Tá aqui em português. E aqui embaixo a equivalência, tá? Então, né, então tem aqui, ó, tipo, eles não fizeram uma equivalência do meu curso técnico, né? Eles disseram que eu fiz um segundo grau vocacional, né? Que eu acho que é o mais comum que tem nos Estados Unidos, né? O título de engenheiro aqui embaixo eles deram, né? Bacharel em Engenharia de Produção e Sistemas. Alguns comentários, alguma coisa bastante simples sobre o meu curso. E aqui o curso de pós-graduação, né? Que eles fizeram equivalência como 1 ano de graduação, né? Mas é uma especialização e em algum lugar aqui eles falam que é uma especialização, então eu utilizei isso, tá? Bem simplesinho. Então esse aqui é o documento de equivalência que você precisa para anexar na sua petição e colocar lá na sua cover letter, tá? Beleza, isso aqui é a parte educacional. Para quem tem de mestrado para cima, você não precisa se estressar, né? Tem uma equivalência dessa daqui de mestrado para cima, você não precisa se estressar mostrando a sua experiência, tá? Só quem não tem mestrado precisa, que é o meu caso. Então, eu tive que mostrar que após a minha formatura, eu trabalhei pelo menos 5 anos na área de concentração, nessa área, tá? Na área de engenharia de produção. Importante falar isso. Não é trabalhar meramente em alguma coisa depois de formado. Você tem que mostrar que trabalhou na área e tem que evidenciar isso de alguma forma, tá? Então eu tenho aqui as cartas das empresas que eu trabalhei. Então algumas deu um pouquinho mais de trabalho, porque por exemplo, essa empresa aqui ela foi vendida para uma empresa japonesa agora, e eu tive que pegar a empresa que vendeu ela, né? Tive que ir atrás, deu um pouquinho de trabalho para conseguir. Mas aqui tem basicamente os meus dados da empresa, né? Dizendo quais cargos que eu tive lá, né? Como eu tinha uma formação técnica, eu já tinha trabalhado lá como técnico de manutenção. Isso aqui eu pedi para eles, né? Para eles enfatizarem que eu fiz um estágio de engenharia, né? Enfatizando aqui qual era o curso, tá? E aqui embaixo o tempo que eu fiquei lá depois que eu fui efetivado nessa empresa, né? Que eu passei a ser especialista de manufatura, tá? Então, beleza, especialista de manufatura júnior, assim que começa, né? Normal. Então, beleza. Aí aqui tá lá assinada, tá tudo legal. Matei essa daqui deu aproximadamente 2 anos de experiência após formado. Essa segunda aqui é da outra empresa que eu trabalhei. Aqui tem mais ou menos 1 ano de experiência, né? Então, basicamente declarando, tá aqui, data que comecei, data que eu saí, o cargo que eu tinha, dados de contato e tá legal. Isso aqui, tá? Depois, nessa terceira empresa aqui, 1 ano e meio, eu acho que um pouco mais, quase 2 anos, dizendo que eu trabalhava lá em tempo integral, né? Para todas elas eu pedi que eles colocassem em tempo integral, tá? Nem todas as empresas colocaram. Eu não me preocupei muito com isso, porque eu tenho a última declaração falando que eu trabalhava em tempo integral, trabalho ainda nessa empresa em tempo integral, e quando eu pedi essa declaração passava de 7, 8 anos trabalhando lá, então eu não me preocupei com as demais. Mas essa daqui está falando em tempo integral também. Então tem aqui, né, todos os dados. Então tente conseguir uma declaração parecida com essa, pelo menos nesse formato, tá? Identificação da empresa, data, assinatura, dados de contato, tá? Eles pedem isso. E aqui por fim a declaração da empresa atual, né?
que fala que quem sou eu, sou o colaborador, trabalho nessa empresa em tempo integral. E essa declaração aqui deu algo aproximadamente de 7 anos, tá? Então tá aqui, ó, a documentação que eu levantei para fazer a validação ou o cumprimento do primeiro critério, né, de elegibilidade do Advanced Degree, tá aqui, tá? Então foi isso aqui que eu levantei, documentação acadêmica, envia para uma empresa para poder fazer a equivalência, né? Você recebe essa documentação de equivalência, vem por e-mail, tudo bonitinho. Você pode pedir físico também, se quiser, né? Mas tudo tem custo, né? Você sai pagando por tudo. Aí eu tenho a equivalência, atestando que eu tenho pelo menos o bacharelado, e as cartas das empresas mostrando a minha experiência progressiva, tá? Então aqui mostra. Então, uma das coisas que eu tive problema, né? Cada empresa aqui, ela tem um cargo com um nome diferente. Então, na minha cover letter, quando eu escrevi, eu tentei explicar que todos eles são equivalentes, né? Mas que cada empresa chamava o cargo de uma forma diferente, tá? Então é isso, tá? Agora, para os próximos vídeos, eu vou falar um pouquinho sobre a estratégia que eu montei e como que eu fiz as pesquisas para entender se o que eu estava querendo entregar era de importância nacional mesmo, tá? É isso aí, gente. Vamos para a próxima. Até mais. Tchau, tchau.